Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá iniciar nossa aula hoje de matemática. Isso mesmo. Seja bem-vindo, quinto ano. E para iniciarmos, vocês irão pegar, na verdade, né? Eu não, vocês irão pegar o livro de matemática e colocarem na página 139. Página 139. Essa semana, né? Na semana passada, na verdade, nós iniciamos falando sobre as frações, né? Sobre as frações. Então, aí são, acho que umas 2 unidades, mais ou menos, somente sobre as frações. Frações de tudo quanto é tipo. E para falarmos sobre as frações, sempre temos que lembrar sobre os termos das frações, né? Dos denominadores e os numeradores. Hoje, gente, nós iremos aprender sobre a comparar as frações, comparação de frações. Como assim, professora? Eu vou ter que identificar quando saber se uma fração é maior, é igual ou é menor que a outra. Isso mesmo. Então, a comparação das frações é em relação a isso, para sabermos se uma fração é maior, é menor, é igual ou é igual a outra, tá? Então, gente, quando duas frações têm denominadores iguais, tá? Denominadores é aquele lá que tem um númerozinho embaixo. Vou até colocar bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Pois é. Esse aqui, o número de baixo, é o meu denominador. É a parte em que o meu inteiro foi dividido em partes iguais, tá? Aqui no slide de vocês tem o exemplo aí da maçã, olha só. A maçã, eu tenho uma inteira, aí eu já dividi em 2 partes iguais, então aqui, ó, eu tenho um meio, que é a metade, né, metade para um lado, metade para o outro. Aqui eu já tenho 1/3, ó, 1, 2, 3. Então, aqui nós temos o que era uma maçã inteira, foi dividida em 2 partes iguais, metade, metade. Depois foi dividida em 3 partes iguais, que é igual a 1/3. E por último foi dividido aqui em 4 partes iguais, ó, 1/4. Entenderam? Então, esse 4, que é a quantidade que foi dividida em partes iguais, tá? É chamado de denominador. E o numerador é a minha parte inteira. Se eu só tenho uma maçã, vai ser uma, né? Foi uma quantidade. Então, ó, 1/4. Entenderam? Então, aqui o que quer dizer, ó? Quando duas frações têm denominadores iguais, a fração maior é aquela que tem maior numerador. Quando duas frações têm denominadores iguais, a fração maior é aquela que tem o maior denominador, ou seja, aquela que vai ter aqui, ó, o número de baixo, que é chamado de denominador. Quando os denominadores são iguais, tá? Olha só, os denominadores são iguais. Quando o denominador é igual, a fração maior é aquela que tem o maior numerador. Então, o numerador é o de cima. O que vai identificar é o de cima. Aqui, eu coloquei, olha só, comparação de frações. Quer dizer o quê? Esse sinal aqui é o menor que, tá? Aqui é o maior que e aqui é o sinal de igual, o sinal de igualdade,
tá? Quando lembra que eu expliquei para vocês aqui na sala de aula, quando eu coloco um tracinho bem aqui e esse meu sinal, ele vai completar, ele se transforma em 4. Ai, gente, desculpa novamente. Mudou o tempo, eu mudo também, eu começo a espirrar. Então me desculpa, acho que é desde a semana passada que eu tô atacada desse jeito. Então vamos lá, continuando. Se aqui eu colocasse um tracinho bem aqui, se transformasse em 4, né? É sinal que é o menor. Quando eu coloco um tracinho bem aqui e ele se transforma em 7, significa que o sinal é maior, tá legal? Deixa eu só colocar aqui, depois eu não vou saber tirar, mas tudo bem. Caneta, ó, só para vocês verificarem, ó, tá vendo? Se transformou em 4, quer dizer que esse daqui é menor. Se transformou em 7, quer dizer que esse daqui é um maior, né? É um maior, tá? Então, é desta forma que nós colocamos, tá, gente? Então, vamos lá. Só continuar aqui, explicando para vocês. Olha só, comparação de fração, frações com o mesmo denominador. Como é que acontece quando os denominadores são iguais? Lembra que eu tava falando para vocês? Ó, aqui é a nossa fração, tá? Vou colocar bem aqui, ó. Ai, nossa senhora, aqui é a nossa fração. Deixa eu só apagar aqui. Tá? Que eu fiz bem em cima. Então, aqui é a nossa fração, tá, gente? Ó, nós temos 3 quartos, tá? E 1 quarto. Como vocês podem observar, bem aqui, ó, aqui é o denominador, são denominadores iguais, denominadores iguais. Qual vai ser a minha regra? Qual será a minha regra? Ó, quando duas ou mais frações têm o mesmo denominador, a maior dessas frações é a que tem o maior numerador. Então, no caso, olha só, 3 quartos é, ó, 3 quartos é maior do que 1 quarto, ok? É maior do que 1 quarto, porque aqui, ó, é o nosso numerador, tá? Aqui é o nosso numerador. Então, esse numerador, ele precisa ser maior. Por quê? Porque nós temos 2 denominadores iguais. Se fosse 3 denominadores, a mesma coisa. Se fossem os 3 denominadores iguais, eu iria compará-los, ok? Então, denominadores iguais, eu verifico qual é o que tem o meu maior numerador. Então, 3 quartos é maior que 1 quarto, ok? É maior do que 1 quarto. Aí, comparar significa analisar qual representa a maior ou menor quantidade ou se elas são iguais, tá? Quando eu quero fazer uma comparação, eu analiso a minha quantidade, se ela é igual ou se ela é maior ou menor. É dessa forma que nós estudamos, que nós fazemos a comparação. Mais uma vez, essa comparação é realizada quando os denominadores, ó, têm o mesmo valor, ok? Quando o denominador tem o mesmo valor. Aqui, no caso, é
4, ó. Aqui o nosso caso é 4, tá? Como denominador, são denominadores iguais. Mas quem ficou aqui com a maior parte? Olha só, a mãe de Diogo e Daniela fez um bolo de cenoura. Desse bolo, Diogo comeu 3/4 e Daniela 1/4. Quem foi que ficou com a maior parte? Gente, foi o Diogo, né? Não foi o Diogo? Olha só, o Diogo comeu 3/4. Ele comeu 3 fatias. 1, 2, 3. Ele que comeu 3 fatias. A Daniela, ela não é tão gulosa assim. Ela só comeu uma fatia. Então, quem foi que comeu aí a maior parte do bolo? Foi o Diogo. Ele comeu 3/4 do bolo. 3/4 do bolo. E a Daniela só comeu somente um. O restante foi o irmão dela. Se eram 4, tinham 4, ela separou o bolo em 4 fatias. O Diogo comeu 3 fatias e a Daniela só comeu uma. Então, a maior fração, a maior parte é do Diogo, 3/4. Mas por quê? Porque o nosso numerador é igual, tá, gente? O numerador é igual aqui, olha só. O numerador não, desculpa, o denominador é igual. O denominador é igual. E vamos continuando. Olha, mais uma vez, comparação de frações. Comparar duas frações de uma mesma unidade é dizer qual é a maior e qual é a menor, ou se são equivalentes, né? Quando duas frações têm numeradores iguais, tá? A fração maior é aquela que tem o menor denominador. Aqui já é o inverso, tá? Aqui são os denominadores, ou os numeradores que são iguais, gente, ó. Os numeradores que são iguais, tá? Aqui são os numeradores que são iguais, como vocês podem observar. Mas o denominador é diferente, ó. Aqui, na primeira imagem, foi dividido apenas em 3 partes iguais. Mas na segunda imagem, foi dividido em 5 partes iguais. Então, como saber qual é a maior fração aqui? Qual é a maior fração? É aquela que vai ter o menor denominador. E qual é o menor denominador? Aqui é o 3, né? 3 é menor do que 5. Então, esta fração aqui, gente, esta fração aqui, tá? É a maior, tá? É a maior. Então, aqui, 1/3 será maior, tá? Olha só, aqui 1/3 será o maior. É maior do que 1/5, ó. Como é que eu coloquei aqui? 1/3 é maior que 1/5. Quando nós desenhamos, é mais perceptível nós observarmos, né? Olha só, aqui eles fizeram um desenho, colocaram um retângulo, poderia ser uma barra de chocolate aí, né? Poderia ser uma barra de chocolate. E aí, uma barra foi dividido aí em 3 partes e a outra veio dividido em 5 partes, tá? Mas a minha barra maior será a de 1/3. Então, ó, 1/3 é maior que 1/5, ok? 1/3 é maior do que 1/5, tá? Então, vamos continuando. Gente, olha só. Vocês irão responder a página 140, tá? Vocês irão responder a página 140. Olha só, a primeira questão tá bem assim. Compare as frações utilizando os sinais.
Aí nós temos o sinal maior que e menor que, tá? Ou o sinal de igualdade, se uma fração é igual a outra. Então, vocês irão responder. Na segunda questão, coloque as frações a seguir em ordem crescente, utilizando o sinal menor que. Vocês irão verificar qual é a fração e aí irão colocar a primeira fração em ordem crescente. A primeira coisa que vocês precisam observar, gente, é que os numeradores todos eles são iguais, né? Quando os numeradores são iguais, aí vocês irão verificar. Vai lá que eu expliquei para vocês, acabei de explicar, né? Quando os numeradores são iguais, o que tem o menor denominador é a maior, tá? É a maior. Aqui é em ordem crescente, por favor, gente. Eu vou só dizer a primeira para vocês, tá? Vou falar a primeira que é para vocês não errarem. Ó, mais uma vez, nós temos os numeradores iguais. Todos os numeradores aqui são 34. Vocês irão observar qual é o menor, tá? Qual é a menor quantidade? Então aí, gente, a primeira fração de vocês é 34/16 avos, tá? É 34/16 avos. Por quê? É em ordem crescente, é do menor para o maior, tá? A minha maior fração vai ser aquela em que o meu denominador é o menor, tá? É o menor, é a menor quantidade aí, é só vocês observarem. Então, a primeira fração que vocês irão fazer, vou até escrever bem aqui, ó, tentar escrever, né? Que vocês sabem que eu, para escrever aqui, não sou muito apta, não. Então, ó, a menor da segunda, a menor é 34/16 avos, e aí vocês irão fazer assim sucessivamente. Essa aqui é da segunda questão. Olha, a terceira questão é um desafio. Se não conseguir fazer, não tem problema, tá? Se não conseguir fazer, não tem problema. Não é obrigatório, não é obrigado a responder o desafio. Mais uma vez, não é obrigado a responder o desafio, tá? Você não é obrigado a responder o desafio. E vamos continuando. Hoje é pouquinho assunto, pouca atividade também. Aproveitem para colocar em dias as atividades de vocês, que vocês estão fazendo diariamente, tá? Então, coloquem em dias, porque quando nós voltarmos, se Deus quiser, aí na semana que vem, nós iremos continuar com o nosso assunto, tá? Vou aprofundar um pouco mais aí o assunto de vocês. Mas é preciso que vocês façam as atividades, tá? Façam as atividades, entrem nas correções dos sábados, mas deixa eu pedir uma coisa, quando vocês entrarem nas correções, gente, entrem nas correções, mas com a atividade já respondida, aí você só vai verificar se a sua resposta está certa ou se ela está errada. Não deixa para ficar respondendo na hora, na aula de sábado, não. Só faça uma correção. Tanto é que o nome da aula aos sábados são correções das atividades aí de português e matemática. Não é para dar resposta para vocês, é só para verificar se as respostas de vocês estão corretas. Então façam isso. Vocês precisam fazer as atividades, porque senão vai ficar atividade em branco no livro de vocês, tá? Então vamos continuando. Olha só. Na página 140, nós temos as frações com numeradores e denominadores diferentes. Frações com numeradores e denominadores
diferente, tá? Aqui ele tá perguntando no livro de vocês qual é a maior fração. Então, vamos lá. Quando nós temos, olha só, quando nós temos denominadores diferentes, é outro processo, tá? Para comparar frações com numeradores e os denominadores diferentes, nós temos de encontrar frações equivalentes. Lembra das frações equivalentes? Quando nós podemos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Aí, por exemplo, aqui nós colocamos múltiplos de 2. Poderia sim ser múltiplos de 3, mas nós vamos aí pelos múltiplos de 2. Quando a fração ela já é maior, digamos assim, 36, 16 avos, os equivalentes, nós fazemos aí também a divisão. Tanto pode ser o múltiplo como pode ser divisível. Como aqui 3/4 já é uma quantidade menor, nós vamos optar pelos múltiplos. Então, as frações equivalentes aí. Aqui nós temos, 6/8, 9/12, 12/16, 15/20. Então, todas essas frações são equivalentes a 3/4. Isso quando nós temos aí a fração, quando nós temos as frações equivalentes. Aí nós temos aqui a fração equivalente também de 5/6, a mesma coisa, tá? Aí nós temos, multiplicando por 2, todos dois foram tanto 3/4 quanto 15/6 foram multiplicados aí por 2. Então, aí nós temos as frações equivalentes. E, se vocês observarem, nós temos essas duas aqui, 9/12 e 10/12, tá? 10/12. Aqui, encontramos um denominador comum, denominador comum, denominador igual. Aqui, denominadores iguais, né? Aí, nós vamos aplicar aquela regra. Quando os denominadores são iguais, a fração maior é aquela que tem o maior denominador, tá? A fração maior é aquela que tem o maior denominador. Então, no caso, a nossa fração maior será essa aqui, tá? Eu vou colocar o 10/12, mas na representação, tá? Essa aqui é a fração maior, 5/6. Aqui, coloquei o inverso, né? Portanto, 3/4 ficou todo desconfigurado, tá? Mas aqui é fração, tá, gente? Portanto, 3/4 é menor do que 5/6. Ou eu poderia ter colocado assim, 5/6, tá? Deixa eu só dar um jeito de escrever aqui, 5/6 é maior do que 3/4, tá? 3/4. Tá? Poderia ter ficado desta forma a resposta também. Aí poderia ter ficado desta forma. Mas nós temos outra forma também de verificar frações com numeradores e denominadores diferentes. Aí lembra do MMC, que eu tanto falo para vocês, gente, estudem o MMC. Coloquem aí na mente de vocês, dá um jeitinho de aprender sobre o MMC, tá? Aqui é uma forma mais explicada, mas eu tenho passo a passo no próximo vídeo, no próximo slide, Para compará-las, primeiro devemos reduzi-las ao menor denominador comum. Então, gente, olha só, aqui nós temos denominadores e numeradores diferentes. Aqui é um 4 e aqui é um 6. São denominadores diferentes. O que nós precisamos fazer?
tirar o MMC. Então, como vocês podem observar, olha aqui os dois. Tiramos o MMC. O MMC de 4 e 6 é 12, tá? Ó, MMC de 4 e 6 é igual a 12, é igual a 12. Agora, nós fazemos todo esse passo a passo aqui. Vai ficar mais fácil para vocês no próximo vídeo, no próximo slide, que eu vou explicar o passo a passo. Mas como é que eu faço, gente? Primeiro, eu coloco aqui o 3/4, tá? E faço assim, o meu denominador, ele vai ser igual a 12. Não foi o 12, né? O denominador de 4 e 6 não é igual a 12? Então, nós colocamos aqui 12. O que é que nós precisamos fazer? 12, vou só botar a setinha aqui. 12 dividido para 4, ó. 12 dividido para 4. E quando nós encontrarmos o resultado, né, nós multiplicamos por 3. Então, aqui o resultado de 12 dividido para 4 é igual a 3, tá? E 3 vezes 3 é igual a 9. Olha aqui o 9. Então, aqui nós já encontramos o valor de 3/4. Ó, aí nós temos 9/12. Agora, o de 5/6. Como é que nós fizemos? 12 dividido para 6 é igual a 2. E 2 vezes 5, ó, vou colocar bem aqui o 2. Ó, 2 vezes 5 é igual a 10. É dessa forma que nós fazemos. Então, aqui, mais uma vez, nós encontramos, ó, 10/12, tá? 10/12. E aí, nós organizamos dessa forma, ó. 3/4 é igual a 9/12. E 5/6 é igual a 10/12. E o maior aqui, o maior é o que, gente? 10/12 é maior do que 9. É maior do que 9/12. Aqui eu tenho passo a passo, vou já... Fica melhor para vocês entenderem, tá? Ó, aqui nós temos 3/4 novamente e 5/6. Tiramos o MMC e encontramos um denominador comum, tá? Nós encontramos aí um denominador comum. Então, olha só como nós organizamos. Ó, 3/4, aí vem, colocamos o 12 e vamos descobrir qual é o número de cima. Então, 12 dividido para 4 é igual a 3. 3 vezes 3, 9. Esse é o processo que nós fazemos quando tanto os numeradores e os denominadores são diferentes. O primeiro processo, novamente, precisamos tirar o MMC e encontrar um denominador comum. Encontrei o denominador comum, primeiro passo, vou descobrir aqui dos 3/4. Coloquei o denominador, 12, né? 12 embaixo como denominador, divido por 4 é igual a 3. 3 vezes 3, 9. O passo é esse, ó. 12 dividido pelo meu denominador, encontrei o meu denominador, né? Aí o meu denominador ficou 3, 12 dividido para 4, 3, e agora eu vou multiplicar pelo meu numerador. E aí ficou 3 vezes 3 é igual a 9. Este passo seguinte, ó, é o 5/6 agora. A mesma coisa, o mesmo denominador, 12, tá? É o mesmo denominador, 12 dividido para 6 é igual a 2, 2 vezes 5 é igual a 10, tá? Ó, 12 dividido para 6 é igual a 2, e 12 vezes 5 é igual a 10. Então, qual é a maior fração aqui, gente, com denominadores iguais? O nosso denominador igual é esse aqui, né? O 12.
tá? São os denominadores. São os denominadores iguais. Então, qual é a maior fração com os denominadores iguais? Será esse. Ó, 10, vou só colocar aqui, ó, 10 dozeavos, 10 dozeavos, tá? É maior do que 9 dozeavos, tá? Denominadores iguais, o numerador maior é aquele que a minha fração vai ser maior, tá? Aqui eu tenho como numerador maior, o 10 é maior do que o 9. Então, essa aqui é a minha fração maior, tá? Ó, essa aqui será a minha fração maior. E 9 é menor. Ou poderia ficar assim, tá? Vou só tentar colocar bem aqui pequenininho para vocês entenderem melhor, ó. Aqui seria 9 menor, 9 dozeavos menor do que 10 dozeavos. Gente, nós vamos trabalhar isso mais vezes, principalmente quando entrarmos nas operações, tá? Não se preocupem. Vocês estão tentando aprender agora nos vídeos, mas já na próxima semana nós vamos aprender já, se Deus quiser, presencial na sala de aula, tá? Não se preocupem, tá? Porque eu vou trabalhar esse assunto novamente com vocês na sala de aula. Eu só quero que pelo menos vocês consigam aprender como se tira aí o MMC, quais são os termos das frações, tá? E aí nós iremos reforçar isso na sala de aula. Então vamos lá, olha só, finalizando a nossa aula de hoje, a nossa aula foi da página 139 a 141 e tem a atividade para vocês fazerem na página 140 e uma questãozinha na página 141, tá, gente? Ó, dei uma olhada, tem o passo a passo no livro de vocês. Qualquer coisa, volta ao vídeo para ver a explicação ou acessa também aí pelo YouTube, que tem muitas explicações, tá? Fiquem bem, se cuidem. Muito obrigada. Se Deus quiser, desculpa aí a fungadeira, tá? Mas se Deus quiser, até a próxima. Beijos!